Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E com muita animação começamos mais um Bichos Tagarelas, segunda-feira, 22 de abril de 2024. Banco do Brasil quer aumentar salário de presidente para R$117 mil, um aumentinho de 57%. Imóvel usado com FGTS pode ficar mais caro. Reajustes a prefeitos e a vereadores chegam em São Paulo a 179%, enquanto servidores ganham até 8%. 30% dos adultos relataram dificuldade de chorar, acessibilidade nos parques de diversão, uma tendência necessária. Exportadora de frutas doa laboratório para escola em Pernambuco. Ainda a Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E como todos sabem, o salário mínimo no Brasil é pouco mais de R$ 1.400 e o Banco do Brasil colocou para a pauta desta semana o aumento de salário para a presidente Tarciana Medeiros. Com 1 ano e 4 meses no cargo, ela pode receber um reajuste de aproximadamente 57%, elevando seu salário para R$ 117.470. Se aprovado, a remuneração da executiva vai alcançar 4 milhões anuais, incluindo participação em conselho e nos lucros. A justificativa para o aumento de R$ 74.972, hoje o seu salário, para R$ 117 mil, que os salários estão defasados e é necessário ter uma remuneração justa frente à responsabilidade do cargo. É esse o nosso querido Brasil. E vejam isso, uma proposta feita na última reunião do Conselho Curador do FGTS em 26 de março defende aumentar a taxa de juros para tomadores de crédito com uso do fundo de garantia. A medida seria para garantir recursos para a construção de novos imóveis. É uma sacanagem isso, né? Na linha pró-cotista, direcionada à classe média, 70% das unidades, segundo a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A pró-cotista é usada para o financiamento de imóveis acima de R$ 500 mil por trabalhadores titulares de contas vinculadas ao FGTS e permite financiar até 80% do valor de avaliação do imóvel. Suas taxas de juros estão entre as mais baratas do mercado, perdendo apenas para as praticadas no programa Minha Casa Minha Vida. Para imóveis até 350 mil, a taxa é de 7,66% ao ano. Para imóveis acima de 350 mil, 8,16% ao ano. O setor da construção propõe que o pró-cotista financie imóvel usado com a correção atrelada ao rendimento da poupança. Em média, hoje, a taxa chega a 10% ao ano. Então, é uma péssima notícia, né, para quem ali junta o seu fundo de garantia por tempo de serviço para ter agora uma taxa aumentada para 10%. É muito cara. Prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores são realmente uns caras de pau. Olha só, enquanto servidores este ano dos municípios têm aumento máximo de 8%,
os nossos queridos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários têm aumentos até de 179%, de acordo com o levantamento do Estadão. Então, câmaras e prefeituras apontam que reajustes são constitucionais e contemplam perdas de anos anteriores. Em junho de 2023, por exemplo, vereadores de Jundiaí aprovaram um aumento de 52%, de R$ 10.400 para R$ 15.800, nos salários dos nossos queridos parlamentares de Jundiaí. Em 2024, o Legislativo debateu o reajuste para o funcionalismo de 1,26%. Em São José do Rio Preto, vereadores aumentaram seus vencimentos para a próxima legislatura em 179%. A votação foi em 2023, os secretários ganharam um aumento de 50%, para o prefeito e vice, o acréscimo foi de 63,7%. O prefeito Edinho Araújo, do MDB, vetou em parte a proposta que elevaria o seu salário em apenas 102%. O Rio Pretenses Barracão, a partir de 2025, terão um salário de R$ 28.000 para o prefeito, ante R$ 17.000 da atual legislatura. O vice-prefeito, que atualmente tem vencimento de R$ 8.000, vai passar a ganhar R$ 14.000. E os vereadores, que passam de R$ 5.900 para R$ 16.500. Um último exemplo, Campinas, o próximo prefeito e os secretários terão R$ 37.000 de salário, o que corresponde a um aumento de 59%. Já o vice sairá dos atuais R$ 17.000 para R$ 27.800, 59,5%. Isso é um tapa na cara. Eles acham que a população é composta por otários. E muitas vezes eu vejo assim, otários, porque eles divulgam esses índices e a população não faz absolutamente nada. Nada. É um tapa na cara de nós, otários. Otários sim, porque quem não faz absolutamente nada para isso não acontecer está conivente com esses prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que aumentam os seus salários em até 179%. Bem interessante um artigo que nós recebemos aqui no Bichos Tagarelas, que veio lá de São Paulo, da FGR, Assessoria de Comunicação, que é da Flávia Vargas Gyurgi, jornalista. Trata do seguinte, da dificuldade de chorar. Vejam só, cerca de 30% dos adultos relataram dificuldade em chorar por questões sociais, de saúde ou mesmo questões desconhecidas. Então, 30% dos adultos têm dificuldades sérias para chorar. E bem interessante também um artigo que fala sobre as redes sociais, né, que na internet, todo mundo ali, a vida maravilhosa, tudo bonito, né, e tal. E outra coisa também, esses coaches ficam dizendo, seja forte, você consegue, leva não sei o que, aquela né, uma espécie de motivação assim e tal, só que isso daí, ele nem sempre é assim tão bom, sabe, porque às vezes é preciso você, segundo o artigo, você, né, ter consciência que nem tudo é assim tão fácil e considerar mesmo emoções negativas, né? Eles mandaram aqui uma frase da psicóloga Mônica Machado, ela que também tem um podcast, tipo aqui do Bichos Tagarelas, e a frase diz o seguinte, o exemplo que as pessoas famosas têm passado é algo como engole o choro, levanta a cabeça, seja superior e a vida segue. Só que isso não é a vida real, não é assim, engole o choro, levanta a cabeça e vai e tal, nem sempre é assim.
Então eles estão sugerindo aqui para você, para as pessoas, enfim, todos nós, procurarmos de fato um apoio psicológico, né? E segundo o artigo, várias repressões acontecem com a gente, tipo repressão emocional, por exemplo, também chamado de estigma, constipação emocional, supressão emocional, bom, tem vários nomes, e são as emoções contidas e que não são facilmente acessíveis ou demonstradas. Segundo uma terapeuta sexual, a Cláudia Petri, ela que é especialista em educação para a sexualidade na UFSC, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é professora do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais em Joinville, Santa Catarina também. Graças às redes sociais, ela diz, a sociedade tem cultivado cada vez mais a invulnerabilidade. Então ela diz o seguinte: celebridades são traídas, terminam relacionamentos, são ofendidas, mas não descem do pedestal. Adotam uma postura de dominância como mecanismo de defesa e lotam as redes sociais com fotos de alegria plena e textos que mais parecem de autoajuda. Isso, além de afastar o direito de sentir e exteriorizar suas emoções, essa armadura, né, digamos assim, emocional, enaltece a cultura do chorar é sinal de fraqueza. E aí vários problemas, transtornos mentais, estresse, enfim, situações as mais diversas aí têm acontecido nesse campo da psicologia, e é preciso que as pessoas então tenham a humildade de procurar uma ajuda profissional. Aí até eles fecham aqui, só para fechar o artigo e a minha fala aqui no Tagarelas sobre esse assunto, ela diz o seguinte: a terapia pode ajudar a entender o que está sentindo, a processar essas emoções de forma saudável e a aprender a expressá-las, né? Quer dizer, você poder conseguir falar sobre as suas situações. Abre aspas aqui para o que disse a psicóloga Daniele Admoni. Ela diz o seguinte: caso você tenha tido dificuldade para desabafar através do choro e perceba que seus níveis de estresse, tensão ou ansiedade aumentaram, talvez seja o momento de buscar um profissional que explore e compreenda suas questões internas. Está aí a frase da Daniele Admoni, psicóloga. Eu agradeço aqui a jornalista Flávia Vargas Giurgi pelo envio do artigo. Imagine você ir num parque de diversões, né? Com montanha-russa, com roda gigante, tá, beleza, né? Todo mundo já imaginou o seu parque de diversões aí que remete normalmente à infância, enfim. Agora, imagine esse mesmo parque, você chegando lá, sendo uma pessoa com algum problema, por exemplo, alguma dificuldade, né, de motora. Por exemplo, você está precisando de cadeira de rodas, ou enfim, tem uma paralisia, qualquer situação assim nesse sentido, né, que você precise de equipamentos especiais. Uma criança, imagine só uma criança, né, que não tem uma perna, não consegue andar, enfim, as mais diversas situações que existem. Como essa criança se sentiria num parque desse? Altamente frustrada, né? Com certeza, porque a roda gigante normalmente não é adaptada para a cadeira de rodas, a montanha-russa menos ainda, e enfim, as mais diversas situações ali. Mas, todavia, portanto, tem gente pensando nesse assunto. Tem um parque chamado Parque do Gorilão, um gorila grandão, né? O Gorilão, e eles têm justamente essa preocupação. Então é um parque voltado para a inclusão, né? Eles dizem o seguinte: no Parque do Gorilão temos essa característica em nosso DNA. Investimos em atrações inclusivas que permitem que todos os nossos visitantes desfrutem plenamente das experiências. Daí eles dizem o seguinte: um exemplo é Zé Macedo, um gira-gira de bicicletas com uma cabine 100% acessível, permitindo que cadeirantes tragam suas próprias cadeiras de rodas e participem da diversão. Eles dizem aqui que nessa cabine eles podem pedalar com as mãos
enquanto o brinquedo gira e vai subindo e descendo, proporcionando aí uma experiência única para as crianças. Bem interessante essa preocupação, né, essa atenção da inclusão, né, pela igualdade aí desse parque do Gorilão. Deixa eu verificar aqui se tem a informação onde fica o Parque do Gorilão. Não, eles não falaram onde fica. Terei que procurar aqui na internet para saber mais informações. Mas, de toda forma, interessantíssima essa iniciativa. Quem enviou aqui o release foi o Roger Augusto, ele que é CEO da Coney Island Park. Também tem aqui a fonte para assessoria de comunicação, o Paulo Viarte, jornalista, e também o Ricardo Carvalho. Muito bom, a acessibilidade nos parques de diversão. Bom debate, um bom tema a ser estudado e implantado, hein? Gostei. Bem interessante a notícia aqui que recebemos da Mary Elks NutriSciences. O que eles estão fazendo? É uma empresa, né, que eles são referência aí na exportação de mangas. É manga, aquela fruta maravilhosa. Então, lá em Pernambuco, o que eles fizeram? A Mary Elks NutriScience fez a doação de um laboratório para uma escola, a escola Professor Olindina Roriz Dantas, lá em Pernambuco. E esse laboratório, então, vai poder incentivar as crianças aí a estudarem a questão do agronegócio, em especial das frutas, né, tão maravilhosas lá do Nordeste, lá de Pernambuco especialmente. A instituição é mantida pela Agrodan, uma produtora e exportadora de mangas, e tem um papel bem importante lá na comunidade de Belém do São Francisco e também de toda a região. É um exemplo, né, para as outras empresas que têm, né, em determinadas regiões a sua potência industrial, digamos assim, e no caso lá da plantação de mangas lá em Pernambuco, essa empresa então está fazendo isso, é a Mary Elks NutriSciences, aí doando um laboratório para incentivar então novos cientistas, né, por que não agrônomos, enfim, crianças já desde pequenas já se interessando, né, pela ciência, mas a ciência focada no agronegócio local, no caso lá da plantação de mangas. Bem bacana aí essa atividade, essa iniciativa da Mary Elks NutriScience. Eu parabenizo aqui na pessoa do Eugênio Luporini, ele que é o presidente aqui para a América do Sul dessa empresa. Ele disse o seguinte: estamos felizes em poder contribuir para a educação desta comunidade em uma região tão especial do país. Acreditamos que investir nas futuras gerações é fundamental na construção de um mundo melhor. E esse é o propósito, segundo ele, da Mary Elks NutriSciences. Muito bem, valeu Eugênio Luporini. E agora a nossa parceira, Rádio ONU, diretamente de Nova York. No âmbito da Semana da Sustentabilidade da ONU, encerrada nesta sexta-feira, foi realizado um evento de alto nível sobre o papel do turismo na preservação do planeta. A ONU News conversou com o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, após seu discurso na Assembleia Geral. Ele afirmou que o país está priorizando a conexão entre turismo e o desenvolvimento sustentável e pretende reforçar essa agenda na preparação para a cúpula da ONU do Clima, a COP30, que acontece ano que vem na cidade de Belém. O governo do Brasil entende que uma das melhores formas de se proteger o meio ambiente, se preservar a floresta em pé, de se preservar os mananciais de água do planeta e promover o desenvolvimento das regiões é através do turismo sustentável. Nós temos no nosso país a maior floresta tropical do planeta, conhecida como o pulmão do mundo, que é a Amazônia. No próximo ano, inclusive, nós estaremos sediando a COP30, a COP do Brasil, a COP de Belém, a COP da Floresta, exatamente dentro da Amazônia, na porta de entrada da Amazônia,
que é na cidade de Belém. O ministro afirmou que, nessa ocasião, técnicos e especialistas de meio ambiente do Brasil e de todo o mundo terão uma grande oportunidade para discutir a preservação da floresta dentro da floresta. Ele afirmou que o objetivo maior do encontro será encontrar formas de enfrentar juntos as acentuadas mudanças climáticas dentro do principal pulmão do planeta, que é a Amazônia. Segundo Celso Sabino, o Brasil tem um grande desafio, que é não só apresentar formas eficientes e eficazes de conter as acentuadas mudanças climáticas, mas também de sediar um grande encontro global. Espera-se que a COP30 conte com a participação de mais de uma centena de delegações, lideradas especialmente pelos chefes de Estado de várias partes do mundo. Para o representante brasileiro, o turismo sustentável pode desempenhar um papel-chave em assegurar o desenvolvimento das populações que vivem no entorno das florestas. E nós pretendemos, nesse momento, mostrar a essencialidade de manter, de garantir o desenvolvimento das populações que vivem no entorno das florestas, no entorno dos principais lugares que nós todos do mundo precisamos preservar, o desenvolvimento dessas pessoas, a garantia do desenvolvimento social e econômico dessas pessoas está diretamente relacionado com a preservação e a proteção do meio ambiente. E todos nós entendemos que é através da exploração do turismo sustentável que é a forma mais eficiente de alcançarmos isso. O ministro do Turismo ressaltou ainda iniciativas para que a Amazônia seja um polo de turismo sustentável, com oferta de treinamentos e formações. Nós estamos trabalhando, o Ministério do Turismo do Brasil, na implantação de um núcleo de turismo sustentável dentro da Amazônia. Também estamos trabalhando na instalação de uma grande sede para a formação acadêmica, para a qualificação profissional na área do turismo sustentável, também dentro da Amazônia. O governo brasileiro tem investido muito no combate a focos de incêndio, na fiscalização e no acompanhamento. Já estamos ostentando números bem melhores do que nos anos anteriores em relação à manutenção da floresta em pé. Celso afirmou que o Brasil está trabalhando para garantir que as pessoas que vivem na floresta, ao lado de árvores centenárias, tenham condições de se desenvolver econômica e socialmente, sem precisar derrubar aquela que pode manter o sustento da sua família, o desenvolvimento dos seus filhos, sem precisar invadir a floresta de forma predatória. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E chegou a hora dos destaques internacionais. E vamos aos destaques na mídia internacional. New York Times: Israel planejou ataque maior ao Irã, mas o reduziu para evitar a guerra. Wall Street Journal: grandes fundos dominam Wall Street. Clarim: governo e oposição procuram distanciar-se do aumento acentuado de subsídios a congressistas e propõe fixação de limites. E o país: gasto militar mundial atinge novo recorde, com salto mais acentuado em 15 anos. Financial Times: acionistas da Tesla se preparam para os piores resultados em 7 anos. Aí que o Musk, tanto odeia os carros chineses que estão atropelando a venda de carros da Tesla. E o Netanyahu disse que lutaria contra as sanções impostas a qualquer unidade militar israelense. Alguns veículos norte-americanos indicaram que o governo dos Estados Unidos estaria considerando isso em resposta a supostas violações de direitos humanos. E ao menos 500 mil pessoas protestaram em grandes cidades colombianas. Foi considerada a maior manifestação desde que o presidente Gustavo Petro assumiu em agosto de 2022. Criticaram o governo pelo plano de nacionalização da saúde e pela violência de grupos armados, as milícias deles. E para finalizar aqui as notinhas internacionais, o Brasil é campeão mundial de robótica em Houston, nos Estados Unidos. Ao todo, o país levou 7 prêmios técnicos e conquistou o primeiro e o segundo lugar na modalidade que elenca estudantes de 9 a 16 anos.
Esse é o Brasil que queremos. E vamos à agenda de Brasília desta semana do Bichos Tagarelas, que nós chamamos carinhosamente de As Notinhas das Araras. Nesta segunda, Lula participa do lançamento do programa Acredita. CPI das apostas ouve John Textor, dono da SAF do Botafogo. Começa o acampamento Terra Livre em Brasília. Suprema Corte dos Estados Unidos decide sobre imunidade de Donald Trump. Na terça-feira, Bolsonaro acompanha o filho Jair Renan em Balneário Camboriú. Jair Renan é candidato a vereador em Balneário Camboriú. Comissão de Cultura da Câmara debate o PERSE. Central Sindical da Argentina realiza marcha contra ajustes. Na quarta-feira, Lula participa de visita ao ITA e à Embraer em São Paulo. O Congresso analisa vetos de Lula, isso aqui é importantíssimo. Congressistas se reúnem para instalar e eleger o presidente da Comissão de Orçamento. Câmara debate regulamentação da reforma tributária. Comissão de Justiça do Senado vota a PL que recria o famoso DPVAT e altera um marco fiscal. Esse DPVAT eu acho uma roubalheira e para quem paga seguro total do carro, ter um DPVAT é um roubo total, é um estelionato. Na quinta-feira, Lula vai ao evento de 50 anos da Embrapa, Petrobras elege conselheiros, Estados Unidos divulga um PIB do primeiro trimestre, isso aqui sempre muda conforme o humor dessa previsão do PIB americano, o dólar sobe ou o dólar desce. Na sexta-feira, Bolsonaro participa de atos de pré-campanha em Aracaju, Sergipe, o IBGE divulga a prévia de inflação de abril e o Banco Central do Japão divulga a taxa de juros de abril. O programa de crédito do presidente Lula, que ele lança hoje, o programa Acredita, para reestruturar o mercado de crédito no Brasil. Deve facilitar empréstimos aos beneficiários do Bolsa Família que tenham interesse em se tornar MEI. A medida provisória incluirá o Desenrola para pequenas e médias empresas. O lançamento será no Palácio do Planalto. Por que 6,5 milhões de CNPJs estão inadimplentes, segundo a Serasa Experian? O novo Desenrola deve ajudar a diminuir esse número, como ocorreu com as pessoas físicas. Isso aliado à queda da Selic e à desaceleração da inflação. E outro calo no governo são os vetos presidenciais que podem aumentar ainda mais o endividamento do governo. O governo vetou aquelas emendas parlamentares, 5 bilhões e 600 milhões. Os parlamentares pretendem derrubar o veto o principal veto do presidente Lula, que será avaliado. O governo envia, no começo desta semana, a reforma tributária para a Câmara, o projeto de regulamentação da reforma. Frentes parlamentares já anteciparam suas propostas. A ideia é que o texto do governo só seja somente anexado a eles. São mais de 24 projetos de regulamentação e o governo quer o protagonismo disso. Se vai conseguir ou não, já é outra coisa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve entregar, ao ministro da Fazenda uma proposta para a renegociação da dívida dos estados, quer a federalização dos ativos e um desconto de 50% nos valores devidos. Então, isso
os nossos queridos governadores estão de olho. O presidente Lula também avalia como vai viabilizar nessa semana, com os presidentes da Câmara e do Senado, quer melhorar a relação do governo com o Legislativo, que não está boa. A votação da PERSE deve ocorrer amanhã. Nós vamos explicar o que é a PERSE, o projeto de lei que trata da reconfiguração do programa emergencial da retomada do setor de eventos. Lá na pandemia, teve uma série de isenções de impostos, só que a pandemia já terminou e quer continuar para o resto da vida. O texto que deve ir a plenário será um meio termo entre o que pleiteava o Ministério da Fazenda e os deputados. O Senado começa a analisar nesta semana a proposta que concede bônus aos integrantes do Judiciário, mas a matéria só deve ser votada na segunda quinzena de maio. Isso aqui, se for aprovado os famosos quinquênios para todo mundo, vai gerar um custo para o governo anual de 42 bilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda. Para você ter uma ideia, 42 bilhões, tudo que o governo investe em infraestrutura no país, não ultrapassa 66 bilhões de reais. Então, 42 bilhões de reais, para quem já ganha muito, é um absurdo, é uma indecência. Mas, então, é importante colocar que a greve na educação, os professores e técnicos administrativos em greve votarão a proposta enviada pelo governo na sexta-feira para encerrar a paralisação em assembleias. Eu acho muito gozado, que MST, eu acho uma burrice incrível, MST, professores, funcionários públicos, todos, quando tem um governo mais à esquerda, o governo Lula, que apoia esses segmentos, todos entram em greve. E durante o governo Jair Bolsonaro, ninguém entrou em greve. Então, é uma bola nas costas do governo Lula, essas greves e abril vermelho do MST. Estratégia zero, burrice 100%. E o Elon Musk brincou no Twitter que brigou ali, que a Globo, que é o maior problema do país, relatou no seu Twitter que a Globo seria o maior problema do Brasil e disse que queria saber quantos dólares sairia a Globo. Mas depois botou uma figurinha como se dissesse que era apenas uma brincadeira. Uma questão na coluna do Hélio Gasper, que eu achei super importante. A repórter Cláudia Colucci contou o caso de Marta Treco, uma senhora de 102 anos que paga R$ 9.300 por mês à Unimed e recebeu um aviso que seu plano de saúde foi cancelado. O episódio foi contornado, mas serve para mostrar a bagunça que vigora nesse mercado, prejudicando quem? Dezenas de milhares de pessoas. Eu fui quando fiz 59, tive que entregar o meu plano do Bradesco porque eu não tinha como pagar. Passou de R$ 2.600 para R$ 7.800 e daí ficou inviável. Depois de pagar 30 anos de Bradesco, tive que entregar, e não usando, Agora eu tive que utilizar, eu não tinha plano de saúde. E só para completar aí, a polícia aqui do Distrito Federal afastou em média 10 agentes por mês devido a transtornos mentais. Como é que você faz um concurso e você não avalia isso? De acordo com a polícia
do Distrito Federal, o ano em que mais houve afastamentos por saúde mental foi em 2019, com 164 casos. E você sabe quem faz aniversário na quarta-feira? É José Sarney. E eu até perguntaria, quantos anos você acha que tem José Sarney? 94 anos. Ele ainda se recupera de uma queda em que fraturou costelas, úmero e clavícula. Então, encerramos agora o nosso famoso e único As Notinhas das Araras. Também de Nova York, o nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, Renato Rossi, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Depois de vários meses de espera, a Câmara dos Deputados norte-americana liberou o pacote de ajuda à Ucrânia, o valor de 61 bilhões de dólares. A votação veio depois que ataques aéreos russos atingiram várias cidades ucranianas, matando dezenas. Espera-se que o pacote de ajuda seja liberado pelo Senado nesta segunda-feira. O presidente Joe Biden disse que a Casa Branca se moverá rapidamente para enviar armas e equipamentos à Ucrânia para atender às necessidades urgentes do campo de batalha. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está disparando 10 vezes mais projéteis de artilharia do que a Ucrânia e alertou que a Ucrânia poderia perder a guerra se a Câmara dos Deputados norte-americana não aprovasse o pacote de ajuda. Os ucranianos que estavam torcendo por esta votação na Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, porque a ajuda fornecerá novos suprimentos de cartuchos de artilharia e mísseis de defesa aérea e também apoiará a economia ucraniana, que está sofrendo muito depois de mais de 2 anos de ataques em grande escala da Rússia ao país. Mas o alívio da Ucrânia por poder lutar para viver mais um dia também está se misturando com a dúvida que o futuro lhes mostra. Quais serão as próximas ajudas que os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia? Em discurso, em vídeo no sábado, Zelensky agradeceu ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e apelou aos Estados Unidos para que continuassem apoiando a Ucrânia no futuro. A América mostrou sua liderança desde os primeiros dias da guerra, disse ele. É esse tipo de liderança americana que é vital para a preservação de uma ordem internacional baseada em regras. Zelensky e outros líderes ucranianos costumam alertar que a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 ameaça a Europa e o Ocidente e que os soldados ucranianos não podem segurar os russos sozinhos. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse às agências de notícias russas que, embora o pacote de ajuda torne a América mais rica, ele arruinará ainda mais a Ucrânia e levará ainda mais mortes ucranianas. Peskov também condenou as disposições do projeto de lei que poderiam permitir que os Estados Unidos da América usassem ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Os ataques também causaram enormes danos à infraestrutura ucraniana. O Banco Mundial e a Comissão Europeia estimam que custará quase 500 bilhões de dólares para recuperar e reconstruir a Ucrânia. O projeto de lei que continua subindo porque os ataques continuam acontecendo. Ajuda
desse pacote norte-americano de ajuda à Ucrânia é importantíssimo. Volodymyr Zelensky, no início da guerra, disse quando os Estados Unidos ofereceu a ele ajuda para sair do país. Ele falou: eu não quero um plano de fuga, eu quero munições para lutar contra os russos. E, obviamente, é obrigação dos Estados Unidos e seus países aliados a ajudarem a Ucrânia neste momento difícil. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. E o nosso especialista na indústria automobilística, o franco-brasileiro Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, mais uma edição. É sempre um prazer estar com vocês e junto desse grupo de jornalistas que realmente estão entre os melhores do Brasil. Aqui se trata do anti-oeste, né? No máximo, esses jornalistas estão a leste, né? Nunca vão chegar no oeste para até não se queimarem, né? Mas vamos então ao que interessa aí no mercado automobilístico. Essa é uma semana onde eu estou viajando para São Paulo, a convite da BYD, na quarta-feira. A BYD que apresenta o sedã RAM, na sua versão mais sofisticada para o mercado brasileiro. Os chineses estão recolocando o sedã como opção no mercado brasileiro e internacional. O sedã que tinha perdido força para os SUVs, mas há uma saturação também de SUVs no mercado mundial. E vocês podem ter certeza que a formatação, o shape do automóvel vai mudar aí num prazo não muito longo. Já há uma saturação desse tipo de veículo de 3 volumes, teto alto, frente muito saliente. São carros anti-aerodinâmicos pelas frentes poderosas, como é o caso das picapes também, que são menos aerodinâmicas ainda, porque o ar ele entra em turbilhonamento ali naquela área da caçamba e acaba gerando um consumo maior de combustível, né? Então, nem se sabe quais serão os modelos do futuro, mas os chineses estão ditando já uma moda de sedãs de centro de gravidade muito baixo, tremendamente aerodinâmicos na forma, esportivos, bonitos, como é o Seal, da mesma BYD, que é o sedã de porte médio da BYD, com um preço bem inferior a esse preço do RAM. Esse RAM deve ser lançado no Brasil a mais de R$ 500 mil para disputar mercado com BMW, com Audi, com Mercedes-Benz. Os chineses também estão atacando no segmento de alto luxo e segmento dos supercarros esportivos. Andei no Seal aqui no Brasil, testei o Seal em São Paulo. É um carro com torque fortíssimo, parece que você está pilotando uma Ferrari, um carro muito forte, com uma forte personalidade, mas também achei bastante versátil. E os 531 HPs não significam absolutamente que o carro está colocando você contra a parede durante todo o tempo. Você tem que andar pressionado pela potência do carro, como já aconteceu comigo em testes de estar com carros na mão que realmente eram carros desagradáveis em velocidades médias e baixas, que era um carro de uma performance sempre muito agressiva. Bom, nem vou citar marcas e modelos, né? Porque de repente isso aí até é uma questão muito profissional e também é um sentimento meu, né? Porque cada vez que você emite uma opinião, por exemplo, sobre um Porsche, que eu, como eu já falei algumas vezes, que eu achava os Porsches inadequados ao uso aqui no Brasil, porque são carros extremamente agressivos no comportamento, e muita gente realmente me criticou e tal, como se eu estivesse querendo ser o dono da verdade. Então eu vou deixar na mão dos consumidores, né? Quem tem grana quer comprar Porsche, compra, quer comprar Lamborghini, compra uma Lambo. Eu digo, eu sou completamente fissurado e fascinado no shape
da Lamborghini, né? Se eu tivesse muita grana disponível, não sei se eu não compraria uma Lamborghini para mim para andar a 35 por hora, 40, entendeu? Bom, como eu ando em trânsito urbano no máximo 60, vocês imaginem que eu se tivesse uma Lamborghini, eu ia ficar com uma reserva aí de velocidade de no mínimo 280 quilômetros que eu não poderia usar, né? Se eu estou a 40, 50, num carro que atinge 350, eu tenho uma reserva imensa de velocidade que vai ficar uma velocidade frustrante, eu não poderei usá-la, né? O último cara a usar um potencial que chegou mais próximo do potencial de um Porsche, num Porsche Carrera GTS, que é muito agressivo. Já pilotei muitos Porsches por aí. Porsche não é um carro fácil, é um carro complexo de esses Carrera GT, são carros extremamente manhosos, difíceis, você tem que ter cuidado com as reações do carro. Todos, já falei isso mais de uma vez, todo carro super potente, ele exige 20 vezes mais contenção emocional se você não quiser se meter num grave acidente, porque são carros muito ariscos devido ao entre-eixos muito curto, a carros que têm uma extrema potência, que largam potência nas rodas com muita facilidade e tudo fica mais exigente, mas dá para ser usados também com um bom nível de contenção emocional. E os chineses estão indo para esse lado, eles estão lançando sedãs bem agressivos no mercado mundial, no sentido de esse Seal, que é vendido aqui no Brasil, é um sedã de porte médio, é um sedã tamanho de um Jetta. Ele tem 531 HPs, o equivalente em quilowatts a 531. Ora, isso não é nominal, não. Isso é uma potência real, até maior do que essa. Eu andei no carro em São Paulo, deu para dar pequenas pisadas no acelerador, não forçar muito a barra, porque eu estava num trânsito complexo de São Paulo, e mesmo porque existe um Código Nacional do Trânsito e, além do código, a questão do bom senso, né? Eu disse, ironizando, que quem chegou mais perto do limite de um Porsche nas ruas de São Paulo foi aquele cara que entrou uns 170, 200 por hora na traseira de um coitadinho de um Sandero que simplesmente desmanchou. A traseira do carro desapareceu. Claro, né? Forças gravitacionais se soltaram dentro do carro, aquela tremenda porrada pela traseira. O cara que estava na direção do Sandero não ia escapar com vida de jeito nenhum daquela colisão por trás, né? Enquanto que os caras do Porsche tiveram os labinhos, o labinho de um ficou cortadinho, o outro ficou com a bochechinha mais dolorida, né? O cara que estava pilotando, que agora tem na carteira de habilitação uma cruz, né? Parece aqueles pistoleiros do Velho Oeste, ou então matador profissional que assinalava na coronha do revólver quantos tinha matado através de risquinhos, né? Esse aí já ficou com risquinho na sua carteira de habilitação. Matou um. Mas, voltando ao lançamento do Han, quarta-feira, como eu disse, os chineses estão modificando o mercado, estão trazendo sedãs. Não há, por enquanto, planos de produzir sedãs luxuosos no Brasil, mas os chineses estão atacando em todos os nichos possíveis de mercado. Desde o carro de menos 20 mil dólares, que, por exemplo, é o BYD, que é o mini BYD aqui do Brasil, e que na China se chama Seagull, ou gaivota, né? O gaivotinha, né? Filhinho de gaivota, que é um carrinho, é o carro de entrada da BYD na China, bem caprichado, né? E para o Brasil ficou mais caprichado ainda, porque o brasileiro gosta de interiores mais sofisticados. E o carro está vendendo muito aqui no Brasil, esse Mini Dolphin. Aqui ele passou a se chamar Mini Dolphin. E na China ele custa menos de 20 mil dólares, porque é diferente uma escala de produção do Brasil, que fabrica 2 milhões de carros, com a escala de produção de uma China que produz hoje, já está com o mercado atingindo mais de 20 milhões, vai chegar aí mais 2 anos à frente, ou 3 anos, aí com 30 milhões de carros anualmente ou mais.
A China quer ter, aliás, até 2025, mais de 60 milhões de carros elétricos nas ruas e estradas do país, dentro de um processo acelerado de descarbonização, principalmente das megalópolis, que já eram cidades irrespiráveis, que matavam milhões de chineses por ano de câncer, de doenças respiratórias, as mais variadas. Então a China está descarbonizando por uma questão até de sobrevivência da sua população. Aqui no Brasil não chegamos a esse ponto, mas chegamos ao ponto que os brasileiros estão querendo e aceitando cada vez mais o carro elétrico. Aliás, nessa semana, com o barril, o Brent, né, tipo Brent, já vai chegar a mais de $100 devido à crise que se alastra no Oriente Médio, tranquilamente os brasileiros e o mundo inteiro pensa cada vez mais que o carro elétrico realmente é uma solução, não somente para a descarbonização, mas também para deixar algum dinheiro no bolso do consumidor. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Agradecer ao publicitário Cielito Rebelato Júnior, que tem editado o Bichos Tagarelas, ao Ricardo Weg, nosso especialista em marketing digital, ao meu querido amigo Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, à Rádio ONU, diretamente de Nova York, e agradecer você, ouvinte, e pedir que vocês participem mais, critiquem, elogiem, falem para os seus amigos, falem para a sua família sobre o Bichos Tagarelas. Precisamos da audiência para manter o nosso programa aqui